Bom amanhecer a todos os meus queridos, que a benevolência do nosso Salvador esteja no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre, que a graça divina esteja contigo, né? Ou seja, que a presença do Mashiach esteja contigo. Porque quando nós recebemos, quando o nosso templo, ou seja, a nossa vida, está alinhada com o Pai, nós recebemos dele renovo, nós recebemos dele estratégias, nós recebemos dele livramentos, recebemos provisões, recebemos aquilo que nós necessitamos, né? Então hoje nós iremos falar, querido, o Criador ministrou no meu coração e eu vou compartilhar com vocês para que vocês venham agregar a igreja, para que venha edificar a igreja. Como destruir as estratégias do maligno. Como destruir, Érica? Como que você faz para destruir as estratégias? Você luta com as próprias mãos? Você luta com os próprios recursos? Você luta com os próprios esforços? Então, eu vou te ensinar como vencer e como destruir as estratégias do diabo contra a sua vida, contra a sua casa. Haja visto que o diabo ele fica ao nosso redor, ao derredor, usando pessoas, usando circunstâncias para tentar nos atingir. Por quê? Porque ele é invejoso. Por quê? Porque ele caiu pelo simples fato da inveja. Não conseguiu ver a glória, o resplendor do nosso Criador e quis ocupar o lugar do Pai nos céus. A inveja invadiu, ele convenceu 1/3 parte dos anjos que caíram com ele. E aqueles anjos que foram iludibriados, que foram enganados com ele, arrependeram-se. Porque o que vem do maligno, querido, é só sujeira, é só escuridão, é só tristeza, é só destruição. E aqueles anjos que ele convenceram, viviam momentos de glória, todo limpinho, todo organizadinho, tudo em ordem, nada em desordem. Caiu dos céus junto com o maligno. O que aconteceu? Vive na sujeira, vive na imundície, vive na desordem. E hoje ele trabalha assiduamente para que eu e você, que cremos em Yahweh e Yahshua, venha cair também. Mas eu vou te ensinar como destruir as estratégias do inimigo, as estratégias do maligno contra as nossas vidas. E você aprendendo, você vai ficar alinhado, fortalecido e principalmente prevenido contra as astutas do diabo, tá bom? Então, queridos, esse canal ele tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Yahweh, e do Filho, que é Yahshua Mashiach. Em seguida, nós ministrarmos a libertação, né? Yahshua, ele falou mais do inferno do que do céu quando ele esteve na terra. Para você ver a importância da libertação na vida de uma pessoa. Quando essa pessoa é livre, ela tem iniciativa própria, ela tem ação própria, né? Mas quando ela é presa, amarrada espiritualmente, essa pessoa não consegue viver, essa pessoa não consegue dormir, não consegue trabalhar, não consegue comer. Ela fica como um morto-vivo. Tá o corpo ali, mas não tem ação alguma. Perde a esperança, perde a vontade de viver, fica totalmente isolado, totalmente depressivo, doente, né? Porque o que o mal traz para a vida das pessoas, quando a pessoa está amarrada espiritualmente por cadeias, seja ela que abriu brechas espirituais, ou seja, pecados ocultos escondidos, ou pecados que ela pratica, porque nós somos pecadores, nós temos que ter consciência disso. Aquele que fala que não tem pecado, que ele já está pecando, entende? Então, o que acontece? Muitas vezes é necessário nós nos rompermos através da nossa comunhão com Yahshua Mashiach, através da imersão pelas águas, partir o pão com os irmãos, jejum, oração e consagração diariamente para fortalecermos e termos um relacionamento. Quando nós obedecemos Yahshua, automaticamente nós nos achegamos ao Yahweh, nosso Criador, né? E o Criador próprio disse: se você obedece o meu filho, eu próprio serei adversário dos seus adversários, inimigo daqueles que denominam seus inimigos. Então,
Bora lá para mais um vídeo? Abra sua Bíblia, porque hoje nós iremos meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vai ser um texto grande. Eu vou ler rapidamente, depois eu deixo como direção espiritual, você leia em casa, medite tranquilamente, porque o vídeo pode ficar um pouquinho grande, porque vai ser muito edificante na sua vida, né? Aí você lê com mais tranquilidade, medite e fica refletindo o que está falando neste texto, para você receber o total impacto sobre a sua vida a partir de hoje, no nome de Yahshua Mashiach. Pai, no nome de Yahshua Mashiach, ministra os nossos corações, nos dê entendimento dessa palavra, repreenda toda e qualquer manifestação que não provém de ti, repreenda a praga, repreenda a inveja, repreenda a cobiça, repreenda o olho grande, repreenda tudo aquilo que não vem de ti. Nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach o espírito da inveja, o espírito da cobiça, toda obra contrária, toda obra maligna contra as nossas vidas, oferecida, falada, invocada, escrita, jogada nas encruzilhadas, matas fechadas, toda tranqueira deixada diante das nossas casas, diante das empresas. Tudo aquilo, Pai, que todo o espírito de resistência nós cancelamos agora pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Recue agora o espírito da resistência, recue agora o espírito da cobiça, recue agora o olho grande, recue agora o olho gordo, recue agora a inveja, recue agora a obra maligna, recue agora a palavra de praga, recue agora. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora. Amarrado, impedido de movimentar, impedido de fluir, impedido de falar. Repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 volta. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão êxito. Se você crê, assim sucederá. Bora lá meditar? 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos lá. Como destruir a estratégia do maligno nas nossas vidas. Então, nós vamos ler a oração de Josafá. Josafá, ele estava completamente desesperado, preocupado, né? Mas ele fez uma oração. E o Criador respondeu ele através dessa oração. Então, através dessa oração e através da resposta do Criador, você vai receber estratégias para vencer qualquer desafio, qualquer obra maligna, qualquer investida do maligno contra a sua vida, através dessa palavra. Assim seja. Pai, ministra os nossos corações no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Bora lá. A oração de Josafá. Depois, eu vou ler um pouco rápido. Depois eu quero que a igreja que assistir este vídeo, aquele que assistir este vídeo, medite com mais lentidão. Porque quanto mais lento, com mais concentração, mais você vai receber do Criador. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Quem veio? Os inimigos, os adversários, vieram fazer guerra, vieram afrontar, vieram perseguir. Quem? Josafá. Então, vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é Enche-Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Eterno e proclamou um jejum em todo o Judá. Josafá, quando ele ficou sabendo, ele ficou aterrorizado com os adversários, estava vindo uma grande multidão contra ele. Ele sentiu muito medo. Mas qual foi a primeira iniciativa dele? A princípio ele sentiu medo, mas ele falou: o quê? Se está vindo uma multidão contra mim, as minhas forças, os meus recursos é insuficiente para lutar contra este, eu vou buscar aquele todo-poderoso, que pode todas as coisas. Sabe o que Josafá fez? Josafá buscou quem? O Criador. Olha uma das estratégias que Josafá fez. Ele resolveu buscar o Criador e proclamou um jejum. Além dele orar ao Criador, ele se consagrou, ele se fortaleceu espiritualmente para estar sensível
ao ouvir o Criador, as decisões que ele teria que tomar a partir daquele momento. Então, querido, quando os inimigos, o adversário vem contra a sua vida, uma das iniciativas que você deve ter é oração. Orar ao Criador e apresentar a sua angústia. Orar ao Criador e apresentar a sua aflição. Aquilo que está te preocupando, aquilo que está te causando medo, você tem que apresentar e consagrar-se ao Criador. Porque quando nós jejuamos, quando nós entramos em oração e consagração, nós ficamos sensíveis a ouvir o Criador, né? A ouvir a sua direção, o caminho que devemos seguir, como seguir. E o que ele fez? Ele foi buscar quem? O nosso Abba, o nosso Criador. E o que ele fez? Ele declarou, ele proclamou, ele chamou, ele invocou, ele convocou que todo Judá entrasse em jejum. Judá se congregou para pedir socorro ao Eterno. Também de todas as cidades de Judá veio muita gente para buscar o Eterno. Ou seja, não somente aquele povo de Judá, mas todos aqueles que faziam parte do povo do Criador ficaram sabendo desse jejum, dessa oração e vieram, se reuniram, se congregaram, né, para buscar a presença do Criador, né? Então, continuando, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Eterno, diante do pátio novo, e disse: Ó Eterno, Iau dos nossos pais, não és tu Iau nos céus? Ou seja, Josafá, quando a pessoa se põe em pé, quer dizer que ela se posicionou, ela não aceitou, ela não fraquejou, ela não fracassou, ela não intimidou, apesar do medo diante dos desafios que estavam à frente, né? Ele se posicionou em oração, ele se posicionou em guerrear, em lutar. O primeiro desafio que nós temos que ter é lutar, é investir contra o mal. Tá vindo contra as nossas vidas, não é paralisar e nem amedrontar, não, é o enfrentar. As batalhas, todas as guerras e batalhas dos homens e personagens da Bíblia, reis, eles não foram covardes, pelo contrário, eles as enfrentaram. Mas a primeira ação deles foi a oração. A primeira ação deles foi buscar direção espiritual. Então nós não podemos enfrentar com a força dos nossos braços. A primeira ação que nós temos que ter é enfrentar em oração, é enfrentá-los e guerrear as batalhas espirituais, porque o mundo espiritual está tudo ligado no mundo natural, no mundo físico. Então, primeiro acontece no mundo sobrenatural, que é no mundo espiritual, para depois materializar no mundo físico. Ele foi avisado que estava vindo uma grande multidão de inimigos para os devorar, para os destruir. Apesar do medo, ele se posicionou, buscou pela presença do Criador e entrou em jejum, ele e todo o povo, e não somente isso, se posicionou a vencer, a lutar e clamar ao Criador com todo o fervor do seu coração e disse: Eterno, não és tu o Criador dos nossos pais? Não és tu o dono, o Criador dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, quando você tem consciência quem domina sobre tudo e sobre todos, e onde está a força, e onde está o poder, a autoridade verdadeira, e que não existe nada, não existe recursos, não existe multidões, não existe situação alguma que pode vencer ao nosso Criador. Quando você tem consciência disso, você já está um passo à frente dos adversários. Você já está um passo à frente das estratégias do maligno. Por mais que ele projete, por mais que aos olhos humanos as projeções malignas são perfeitas, porque não existe perfeição em quesito diabo. Sempre vai ter um erro, sempre vai ter uma falha. A única perfeição que está diante dos nossos olhos é o nosso Criador e o nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Então, se você tem consciência que na mão do Criador,
estando na presença dele, está força, resistência, poder, e não há quem possa resistir a esta força e esse poder. Você já venceu. Você já pode se dar como vencedor. Assim seja, queridos. Continuando. Ó nosso Ial, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. E clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Quem que é o templo? Templo não é quatro paredes. Templo somos nós. Se nós estamos limpos, lavados, purificados, se nosso coração está limpo, limpo da inveja, limpo do rancor, limpo dos olhos grandes, né? Limpo da cobiça, limpos do pecado, se aqui está limpo, o Ruach Kadosh, o Kadosh dele, que muitos conhecem como Espírito Santo, se faz presente nesse templo, nesta casa que somos nós. Nós representamos o templo do Eterno. Nós representamos o seu templo. O templo verdadeiro é nós. Se nós estamos com o coração limpo, se nós estamos com os pensamentos limpos, ele habita. Caso contrário, ele se afasta de nós. Então, quando nós temos consciência disso, e quando vem qualquer mal sobrevier contra as nossas vidas, seja espada, juízo, peste, fome, o que nós fazemos? Nós invocamos, nós apresentamos ao Criador a situação que nós estamos vivendo, nós clamamos a Ele com toda a força do nosso coração, com toda fé, né? E toda aquela angústia que nós estamos passando e aflições que porventura estivermos passando no momento, Ele vai nos ouvir e vai nos livrar. Consegue entender a diferença? Então, independente do que vier, os teus olhos contemplam que o mundo está vivendo nos dias atuais. Independente do que os noticiários estão declarando, independente do que você está ouvindo falar, você está visualizando com os teus olhos. Ele disse, se você crê nele, ele vai te guardar naquele dia e naquela hora. Ele te protegerá. Basta que você apresenta a ele a situação que você está vivendo. Basta que você invoca ele com toda a verdade, com toda a veracidade, com todo o temor, que ele vai te dar o livramento. Livramentos de pestes, livramentos de angústias, livramentos, querido, de tudo, de fome, livramentos de juízo e de espada maligna. De tudo aquilo que vem em desfavor à sua vida, às nossas vidas. Quando nós estamos com o tempo, quando nós estamos santificados na presença dele, nós sim receberemos livramentos e proteção da parte dele. Então, isso aqui é mais uma lição que eu e você devemos aprender, né? Como destruir as estratégias do inimigo. Porque isso aqui, querido, ó, peste, juízo, fome, isso aqui representa o mal que vier contra as nossas vidas. O mal que vier em oposição às nossas vidas. Veio o mal? Pode até vir, mas imediatamente nós iremos entrar em ação e repreender este mal, apresentar ao Criador e pedir por libertação, pedir por proteção, que ele há sim de nos guardar e nos dar vitória. Continuando. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. O nosso Ial, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, quem vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos diante de ti. Ou seja, Josafá fez essa oração lindíssima, poderosíssima. Aqueles que foram poupados
estava vindo contra os filhos do Criador. E o que acontece? Então Josafá fez essa oração, invocando, clamando, questionando ao nosso pai, que será que ele não executaria juízo diante dessas injustiças que aquele povo estava vivendo naquele momento? Porque neles efetivamente não haveria força para vencer e resistir àquela multidão de inimigos que estava vindo contra eles. Mas ele não sabia nem como fazer. Muitas vezes você vai estar diante de uma situação que você não tem força para resistir, que você não tem recurso para resistir, que você não tem como saber como fazer. Mas quando você ora, quando você intercede, quando você clama, quando você invoca, quando você busca pelo nosso Criador, através do nosso Salvador, e você entende que eu não sei como fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Ou seja, o que aprendemos como vencer as estratégias do inimigo, como vencer as estratégias do maligno contra as nossas vidas. Eu não sei o que fazer, mas Pai, eu não estou olhando para a multidão de inimigos que está vindo contra mim, não. Os meus olhos, os meus pensamentos, as minhas orações estão em Ti. Eu não vou olhar para a multidão dos adversários, inimigos que estão vindo contra mim, mas eu estou olhando para Ti. Viu a diferença? Como vencer as estratégias do maligno? Querido, é muito simples. Você pode até não saber como vencer, porque você não tem força para resistir à grande multidão que vier contra a sua vida. Multidão essas que tem recurso, multidão essas que tem bandos, né? Que geralmente quando o mal vem, ele vem em multidões, ele vem em bando, não é isso? O mal, o diabo, ele não anda sozinho, ele anda com os principados, com os potestades, são grandes quantidades, são legiões, geralmente é no mínimo 6.000 legiões por vez. Então o que acontece? Você não sabe como lutar, mas você sabe a quem recorrer. Então, como destruir? Eu aprendi que os meus olhos têm que estar ligados ao alto. Os meus olhos têm que estar ligados em Yau e Yauxa. Porque uma vez estando ligado a Yau e Yauxa, eu vou ignorar todos os meus inimigos, eu vou ignorar toda a multidão que vier ao contrário à minha vida, em perseguição à minha vida, e vou olhar unicamente para o nosso Salvador, Yahshua Mashiach, e o nosso Criador, que certamente não irá me deixar perecer. Então, quem cuidou de mim, quem cuidou de você ontem, vai cuidar hoje e continuará cuidando amanhã e eternamente. Quem cuidou, continuará cuidando. Então, você não precisa saber o que fazer. Yahweh quer que você saiba para onde olhar. Yahweh quer que você saiba a quem recorrer. E o primeiro passo é recorrermos ao Filho dele, Yahshua Mashiach, que através de Yahshua, que é o nosso intercessor junto ao Pai, ele próprio nos dará o livramento. Ele próprio nos dará a proteção. Pois ele é fiel. Ele é fiel para nos proteger e nos defender contra ataques e surpresas. Muitos ataques, querido, o diabo, ele projeta surpresamente, ocultamente, escondido, que o maligno trabalha nas escuras, nas escondidas. Mas o nosso Criador, através do nosso Salvador, é especialista em nos livrar, em nos guardar. Sabe, querido, você não precisa saber o que fazer. Você não precisa saber como resistir. Você não precisa preocupar com os recursos a serem enfrentados. Você tem que saber para quem olhar. Você tem que saber a quem recorrer. Esta é a chave. E nele, em nós, não há força para resistirmos a essa grande multidão de problemas, de perseguição, de afrontas, de adversários, de inimigo que se levanta contra nós.
mas nós sabemos sim a quem recorrer, mas nós sabemos sim a quem pedir socorro. Isso por si só é suficiente. Então, querido, continuando em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 13, e ele responde a oração de Josafá. Se você tiver oportunidade, leia, medite, para você ver o quanto é forte. Eu vou falar alguns pontos chaves para o vídeo não ficar muito extenso. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 15, diz: não tenha medo nem se assuste por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é do próprio Criador. Então, nós não temos que ter medo contra aquilo que vier em oposição às nossas vidas, ou aquilo que vem contra nós. Nós temos que ter consciência que esta batalha não é nossa, que essa batalha é de Yau, que essa batalha é de Yauxa, porque a partir do momento que você ora, que você apresenta, fala: Yau, eu não tenho força, Abba, eu não tenho força, Pai, para lutar contra essa multidão que está vindo em oposição contra a minha vida, mas eu apresento a ti, deixo nas tuas mãos. Então, querido, em 2 Crônicas, versos 20 e 16 diz: amanhã vocês irão ao encontro deles. Ou seja, ore, entregue na mão daquele que pode de fato, de verdade, lutar essa batalha por você, por nós. Porque em posicionarmos, ficar em prontidão, em posição, assim como Josafá, em oração, em consagração, né? Porque quando nós apresentamos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós estamos preparados espiritualmente e entregando nas mãos do Altíssimo Soberano, nós podemos ir de contra, sabe? No Salmo 23, prepare uma mesa diante dos meus inimigos, dos meus adversários. Porque o Criador, ele é tão perfeito que ele honra você diante daqueles que querem te prejudicar. Ele honra você, te dá o livramento diante da... Ele não vai tirar você do meio dos leões. Lembra de Daniel? Daniel vai jogar na cova dos leões. O Criador impediu que ele caísse na cova, mas ele fechou a boca dos leões, ele deu o livramento ali dentro. Então, onde quer que você esteja, os inimigos podem estar diante de você, do lado do seu, no fundo do seu, direita e esquerda, acima de você. O Criador não vai te tirar dali, não, mas ele vai te dar o livramento ali para que as pessoas vejam que essa batalha não é sua, que essa guerra não é sua, que quem te livra, quem te guarda, não é por si só os seus recursos, não é as suas influências, mas é aquele Todo-Poderoso que está acima dos céus e terra. Tenha consciência disso, queridos. Depois que eu tive essa fé, depois que eu tive a consciência de quem me guardava, de quem me protege, de quem me guia, de quem vence as minhas batalhas, que como eu consigo vencê-las, minha fé foi renovada. Minha fé, queridos, eu não tenho temer, eu não tenho o diabo, eu não tenho temor por ele, porque eu sei que ele é um derrotado. Eu tenho consciência de quem está comigo. Posso ter problemas? Todos nós temos problemas, mas eu digo que o meu problema, você não é nada, você é insignificante diante do meu Criador. Diante do poder dele, do meu Salvador, você é insignificante, então por si só basta. Consegue entender? Essa é a diferença. Então, querido, em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 17, diz: neste encontro vocês não precisarão lutar. Tome posições, fique parado e veja a salvação que o Eterno lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo, nem se assuste. Amanhã será o encontro deles, porque o Eterno está com vocês. Louve ao Eterno em voz bem alta, quando estiver indo em direção à batalha. Yau, salva o seu povo. Eu ignoro essa batalha e devolvo para o Criador, o Salvador Yauxa. Querido, então eu quero dizer para você o seguinte. Em 2 Crônicas diz assim: neste encontro vocês não precisarão lutar. Então, tem situações nas nossas vidas que nós não precisamos lutar com as nossas próprias mãos. Nós precisamos tomar posição. O que é tomar posição? É agir espiritualmente. Quando eu falo você não precisa lutar, não é lutar com as forças do braço, mas é você se posicionar em oração, em consagração, né? Ficar parado não é querer ir lá bater de frente com o adversário, com o inimigo, né? Mas é simplesmente você orar, entregar, apresentar ao Criador e ficar esperando
a salvação, o livramento do Eterno que ele vai te dar, assim como ele deu ao povo de Judá e de Jerusalém. O que o Eterno ele refaz, ele refrisa bem aqui pra gente nessa palavra? Para que nós não venhamos ter medo e nem ficar assustado. Independente do que está vindo contra as nossas vidas, não tenha medo. Quem vai te dar o livramento, quem vai lutar essa batalha por ti, querido, não é você, é eu. Então, amanhã sai ao encontro dele, ou seja, se posiciona diante dos seus adversários inimigos. Aqueles que estão vindo contra você, pode ir. Por quê? Porque o Eterno está conosco. E o Eterno, ele faz proeza. Não há exército, não há dinheiro, não há recurso que possa vencê-lo. Se você tem consciência disso, você vai descansar, você vai louvar, você vai adorar, você vai glorificar. Você pode estar diante dos seus adversários inimigos, que são principados e potestades. Quando você vê, você sente, você tem percepção, você tem entendimento no mundo espiritual do que está acontecendo, você vai cantar, você vai adorar e você vai dizer: Santo, Santo és, exaltado seja, glorificado seja, através de Yahshua Mashiach. O meu Criador reina e Yahshua vive. Porque quando você tem consciência disso, você descansa. Porque você tem certeza que essa batalha não é sua, é do próprio Criador. E o Criador, ele salva o seu povo. O Criador, ele salva aqueles que são obedientes e têm temor a Yahshua Mashiach. Então, eu espero, sim, que essa palavra possa falar no seu coração e que você possa receber mais do Criador. Que ele possa ministrar no seu coração, assim como ministrou no meu coração. Como destruir a estratégia do maligno, né? Não fique alarmado, não fique desesperado. Apenas ore, apenas busque, né? Eu sei que você muitas vezes não vai saber como mudar, o que fazer, como mudar o foco. Mas olhe para o Eterno, olhe para Yahshua, né? Olhe para ele e por si só você terá todas as respostas. Né? Essa batalha que você está vivendo, seja ela no seu relacionamento, seja com seus filhos, seja em casa, seja espiritualmente, seja financeiramente, não é sua. Apresente para essa batalha, ou seja, apresente esse problema para o seu Criador e diz: problema, o seu tamanho não é maior do que o do meu Criador e nem do meu Salvador. Faça esse desafio, ore, jejue, busque, acredite, porque a falta de fé é incredulidade, incredulidade é pecado. E uma das formas que nós temos para alcançar o coração do nosso Criador é acreditando, é tendo fé, é agindo, é posicionando. Qual a forma que como podemos vencer essa estratégia maligna? Olhando para o nosso Criador, olhando para o poder dele sobre as nossas vidas, pela manifestação que ele pode fazer para conosco, nos dando vitória nas adversidades. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça comentários, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas para que elas também tenham consciência do tamanho, da grandeza do nosso Criador e do nosso Salvador. Eles reinam e, principalmente, queridos, abençoando vidas, as suas vidas automaticamente são abençoadas. E eu oro e intercedo por todos aqueles que compartilham, que escrevem, que fazem comentários, aqueles que deixam o like, porque isso ajuda para que o vídeo vai sendo alavancar, crescer, né? O canal vai crescendo e vai alcançando mais vidas, mais pessoas, e cadeias vão caindo, correntes vão quebrando e as bênçãos vão sendo jorradas sobre as vidas, as famílias, fés são renovadas, né? Pessoas são abençoadas, é maravilhoso o poder do Criador. E aqui nós somos, querido, nós diante do nosso Criador, nós somos pequenos. Nós temos que ter consciência disso, que nós estamos aqui porque ele permitiu, porque ele poderia usar outra pessoa. E eu dou graça a ele por mais esse vídeo, por mais essa oportunidade de estar sendo boca dele aqui nessa terra, né? Que ele venha me perdoar se eu não estou fazendo conforme a vontade dele, mas que ele venha me ensinar e edificar, né? Para que eu possa agregar mais e mais, porque o meu desejo é que mais almas sejam libertas, mais vidas sejam alcançadas, no nome de Yahshua Mashiach. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach esteja com vocês, querido. Que todas as bênçãos dele estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Assim seja. Aleluia. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente, com certeza, não obterão êxito. Assim seja.